Então, pessoal, a diferença básica entre os investimentos, eu garanto que tem gente aí falando, professor, eu quero saber qual é o melhor, qual é o que eu já invisto hoje. Eu já vou agora botar o dinheiro. Pessoal, não existe. Não existe melhor investimento. Existe o melhor naquele momento ou não, depende do seu perfil. Por quê? Todo investimento tem um risco, certo? Quanto maior o seu possível retorno, maior vai ser o seu risco, provavelmente vai ser maior. Então, tenham isso em mente: risco-retorno, certo? Aí, quanto maior o potencial de retorno, maior será o seu risco. Vamos olhar aqueles exemplos que a gente viu de empresa, banco e governo, certo? Botei aqui um exemplo simples. Qual é o que é o mais seguro deles? Qual é o que tem o maior risco? E qual é o que pode te dar o maior retorno? Tá aí. O mais seguro, certo? Em tese, é o governo. O governo garante que ele vai te pagar de volta aquilo que ele pegou emprestado. Ele só não paga se ele der um calote. E no momento que o governo dá um calote, ele entra num problema em escala global, porque os países param de investir naquele país e aquele país começa a sofrer muitos problemas. Querem um exemplo rápido? A Argentina está passando por isso agora, já deu calote há alguns anos e estava se falando agora também em não pagar suas dívidas. Isso pode acontecer? Pode, mas é difícil acontecer isso, certo? Mas também é o menor retorno que você vai ter, certo? A possibilidade de retorno você emprestando para o governo é menor, consequentemente o risco também é menor, certo? Bancos, você pode emprestar dinheiro para os bancos, lembra que eu falei? Eles já tendem a te pagar um pouquinho melhor que o governo, mas tem um risco um pouquinho maior, porque o risco de um país quebrar entende-se que é menor do que um banco quebrar, né? Mas é importante que vocês entendam isso. E empresas. Professor, mas banco não é empresa? É empresa, só que o banco é uma empresa diferenciada, né? Porque ele consegue ter uma geração de lucro de uma forma mais controlada que uma empresa que vende bebidas ou que vende carro, por exemplo. O banco empresta um dinheiro que não é dele e ele consegue rentabilizar em cima disso. As empresas não, elas precisam pegar dinheiro emprestado para investir, aquele investimento pode estar errado, enfim. E outro detalhe, se você empresta dinheiro para o banco e o banco quebrou, eita, e agora? Existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que te garante até 250 mil reais seu, se você botou lá até 250 mil, ele te garante de volta, certo? Tem outras peculiaridades, particularidades da FGC que eu deixo para vocês pesquisarem. Não tem como eu falar tudo aqui, certo? Mas fiquem cientes que o banco ainda tem esse seguro a mais, digamos, e as empresas normais, sem ser bancos, não têm. Então, por isso que eu separei aqui banco de empresa. Agora, as empresas têm uma chance de te dar um retorno maior do que os bancos e do que o governo. Então, você tem que saber gerenciar bem o seu risco, certo? Carteira de investimento, pessoal, não é só retorno. Você não pode só olhar o retorno. Ah, meu Deus, eu quero o maior retorno possível. Não, porque se você faz isso, você vai ter o maior risco possível. Você tem que mesclar entre risco e retorno. Eu vou ter um percentual em renda fixa, um percentual em renda variável, um percentual em banco, um percentual em empresas de energia, enfim. Você tem que diversificar. Um percentual em fundos imobiliários. Isso aqui é só para vocês terem uma noção geral de investimento, certo?